Perguntar do Mamonas Assassinas? Pode. Eu não sabia que tinha material vazado do acidente. Eu não sabia disso. Teve, e foi um choque. Porque eu não sei quem foi que vazou e simplesmente jogaram isso na internet, naquele site. E a galera acessava em massa. Eu lembro que eu era adolescente. E o pessoal falava, você entrou lá, tu viu? E a gente só podia acessar a internet nos tempos primórdios, né? Depois da meia-noite. Porque daí não gastava. Era mais barata, eu lembro disso. Era mais barata. Aí a gente ficava ansioso ali pra entrar. Aí eu entrava e eu olhava. E eu olhei as fotos. Achei que foi o meu primeiro gore foi com Mamonas. E dali de dentro, a mesma curiosidade que tu teve, eu também tive. De ler o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. Porque a morte, ela gera uma curiosidade muito grande, né? Uhum. As pessoas, elas especulam aquilo que elas não conhecem. Aquilo que elas têm dúvida. Porque eu lembro da minha avó faleceu agora em março desse ano, e ela sempre teve muito medo de morrer. Mesmo ela sendo kardecista, ela sempre teve muito medo de morrer. Porque ela não sabia o que esperava ela e não sei o quê. E a minha avó teve a morte mais linda que um ser humano pode ter. Ela morreu sentada numa cadeira de rodas esperando meu pai chegar pra levá-la no médico. Então ela tomou o cafezinho dela, ela sentou, ela cochilou e ela foi embora. Então foi uma morte tão suave, ela tava com tanto medo e foi uma morte tão suave, tão bonita. E aí eu fico me perguntando, sabe? Tem gente que morre tragicamente e a família fica assim, meu Deus, e agora? O que aconteceu? Toda vez que eu vou viajar, minhas filhas falam, ai mãe, toma cuidado, você vai pra São Paulo, não, né? Vai com calma e tal. Embora eu seja daqui, elas ficam preocupadas, meu marido fica preocupado. E eu entendo essa preocupação, porque a gente lida, por exemplo, com acidente direto. O acidente da TAM, que teve aqui em São Paulo, eu trabalhei nele, né? Então fazer a identificação dos corpos foi muito complicado. Trabalhei assim naquelas, né? Foram centenas de profissionais que estavam envolvidos ali naquele trabalho. Eu tinha recém tido a minha filha e durante, acho que 6 dias, se não me falha a memória, 5 ou 6 dias, eu ajudei na recolha. Depois que recolheu, eu não mexi em mais nada. Então, a gente tem que ter, né, esse sangue frio. E aí tu imagina, eu com um bebezinho, pequenininho, tinha acabado de ter bebê. Uhum. E aí a gente tem que ir ver toda aquela cena horrorosa que foi aquele acidente. Foi aquele que entrou no hangar. No hangar da TAM. Aqui perto, em Congonhas, né? Isso, em Congonhas. E você chegou aí lá no avião e pegou... Depois que acabou o incêndio, eles chamaram alguns profissionais da área da saúde para recolher os corpos, para ajudar a recolher os corpos. E eu fui. Daí eu fui, ajudei no que eu pude, né? Porque eu tava recém-parida, literalmente. Sim. Tinha menos de 40 dias que eu tinha tido nenê. E aí eu ajudei, saí fora, eu não quis ficar, porque eu me senti tão mal dentro daquilo, vocês não têm ideia do terror que é tu entrar numa catástrofe dessa, sabe? De tu ver escombro, de tu ver gente morta por tudo que é lado, parece uma cena de guerra. É horrível. Não, é horroroso. E você chegou a entrar no avião mesmo ou não? Só não sobrou nada. Não sobrou nada do avião, nada. Mas nada, então, nada. mas sobra o que nesse caso? Porque, assim, tem o combustível. O combustível queima durante, sei lá, dias quase. É corpo carbonizado, umas bolinhas de carne queimada. Literalmente. No sentido bíblico de bolinha de carne. Mas como? O que faz o que com isso? Desculpa. Então, aí a gente manda pro DML ou pro IML, aqui em São Paulo é IML, e eles fazem sistema de identificação por arcada dentária, DNA, né? Mas o que você encontrou ali? Só de curiosidade, assim, sei lá, não quero ficar tão necrópsio assim, mas assim... mas Carvão, sabe? Não sei se pedaços de carvão. Como é que você sabia que era um carvão, uma Porque pessoa? Porque você pensa assim, ó, uma pessoa, um carvão no formato de uma pessoinha. Ah, tá. Era Ficasse... tipo aquelas figuras da explosão do Vesúvio, do vulcão. Pronto. Que você tem lá um corpo carbonizado, mas é tipo um corpo... Você sabe que é um corpo. Tipo um carvão em formato de corpo. Dizem que essas pessoas, quando morrem em acidentes coletivos, elas não sentem dor, né? Eu espero que não tenha sentido, porque foi horrível aquilo ali. Né? E agora, outra situação que teve recente de mortes coletivas foi a enchente que teve lá no Rio Grande do Sul, que pegou em cheio a minha cidade. Né? Então, metade da cidade foi para o espaço. Todo debaixo d'água por mais de 20 dias. E ali a gente amarrava os corpos nas grades, porque a prioridade era tirar os vivos. Depois que baixasse a água, a gente via o que deu para fazer. Nossa. Só que muitos corpos foram levados pelo rio.
Tem muita gente desaparecida ainda, tem muito corpo no DML que não foi identificado. Eles tapearam os números porque estava chegando próximo das eleições, mas isso é outra história. Então, os números não são aqueles números, são muito mais. A gente sabe que são muito mais. Teve muita gente que desapareceu, que foi levado. Por exemplo, o Rio, ele percorre todo o estado. Então, tipo, a galera que morreu, sei lá, em Canoas, pode estar lá em Pelotas. Uma coisa assim, sabe? Ou ter ficado preso no fundo do rio. Cara, foi uma tragédia, assim, sem precedentes, sabe? Da gente passar com um barco para fazer resgate, porque ali foi nós por nós, de passar com um barco para fazer resgate e você ter que amarrar um corpo para ele não se perder, porque você sabia que a água ia acabar levando. Então, no fundo do bairro Matias Velho, lá tinha muito corpo, porque é onde ficava o... Ai, tinha uma barreira ali. E era por onde estava meio que escoando a água. Então, tinham muitos corpos ali. Chegou no 10º dia, mais ou menos, já estava insuportável. Os corpos, eles ficam boiando na água? Não, Aí, eles assim? ficavam presos, muitos deles ficaram presos debaixo da água por conta de galho de árvore, carro, Aham. né? Então, muitos corpos ficaram presos naquelas condições. Mas alguns boiavam, só que a decomposição na água ela é um pouquinho mais acelerada. Então, o cheiro é insuportável. A cidade ficou fedendo, assim, ó, uns 2 meses, assim, E se você fosse ali pela Matias, para os bairros que foram mais atingidos, era horrível o cheiro. Horrível. Foi uma tragédia sem precedentes, né? Descobriu-se muita coisa também. Aí falando um pouco mais da área de perícia, de violência doméstica, que é uma coisa, assim, que parece mato lá no Rio Grande do Sul. Horrível. Então, muita coisa aconteceu ali, sabe? E aí, tu olha assim, sabe? Mas assim, ó, pensa numa tragédia foi aquela enchente. Foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida, que eu já vivenciei na minha vida. Pra vocês terem uma ideia, a gente fez compra de caixões pra doar. Porque as funerárias da volta, a gente tava com receio delas não darem conta de todo o serviço que ia chegar. Só que o DML, eles foi liberando os corpos muito aos poucos, porque tu tem que fazer tem todo um sistema de identificação. Então, não aconteceu da forma como a gente estava esperando que fosse acontecer. Mas a gente chegou a fazer alguns atendimentos e era horrível. As pessoas machucadas, sabe? Os corpos vinham com lacerações, com braço quebrado, perna quebrada, enfim. E o próprio corpo, depois que a pessoa morria, o rio ia arrastando a enchente, né? Ele começava a cortar ali nas árvores, passava em portão, passava em destroço. Sim, e aí o que a gente achava boiando, porque assim, ó, você tava andando de barquinho ali em cima, tá? Da água. Quando a gente ligava a hélice, os corpos faziam assim, ó. Os corpos emergiam. Aí sabe The Walking Dead? Meu Deus. Foi um negócio bizarro. Porque aí você olhava, tinha um ali, outro ali, outro ali. Você, meu Deus do céu, quando é que isso Então vai acabar? não dava para ligar a hélice, porque senão você poderia literalmente triturar. Não chega a triturar, porque a hélice ela fica mais pra cima da água. Mas o que acontece é que mexe na água Mexe. embaixo e aí os corpos vêm pra cima. Meu Deus. Isso aconteceu bastante. Quero sair